Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Promulgado um reajuste de 52% no piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Deputados e senadores derrubaram o veto presidencial que tinha barrado o aumento. Na comissão formada por deputados e senadores, foi aprovada a medida provisória que cria uma nova política industrial com benefícios fiscais para o setor automotivo brasileiro. O texto segue para análise do plenário da Câmara. E você vai ver também como é a reforma tributária solidária que os auditores fiscais vieram defender aqui na Câmara. Mudanças na forma como se cobra e distribui impostos no país estão em debate há mais de 3 décadas. A Comissão de Meio Ambiente aprova a proposta que pune quem for flagrado jogando lixo na água. E o aniversário de 30 anos da Constituição Federal é tema de uma exposição no Salão Negro do Congresso. Na semana que passou, uma comissão de deputados e senadores aprovou com mudanças a medida provisória que estabelece uma nova política de incentivos tributários para as montadoras de veículos pelo prazo de 15 anos. Agora, a MP será analisada nos plenários da Câmara e do Senado e precisa ser aprovada até o dia 16 de novembro, senão perde a validade. Em 2017, havia mais de 43 milhões de veículos circulando pelas ruas e estradas brasileiras. Pouco mais da metade dessa frota tinha entre 6 e 15 anos de idade. Isso significa que grande parte desses veículos ainda não conta com itens de segurança que se tornaram obrigatórios em 2014. Além disso, as montadoras de automóveis reclamam que a carga tributária do país dificulta a competição num setor que exige processos industriais cada vez mais modernos. Esse argumento é compartilhado pelo relator da Comissão de Deputados e Senadores, que aprovou com mudanças a medida provisória que estabelece um novo regime de incentivos para o setor, com validade de 15 anos. Um país que tem uma carga tributária de PIS, COFINS, IPI, ICMS, que chega à ordem hoje de 34%, 35% do PIB, se você não estimular essas empresas, essas indústrias, nesses incentivos, você não fará com que elas tenham sobrevivência e possam fazer a sua ampliação. Uma das mudanças aprovadas pelos parlamentares foi a extensão por 5 anos até 2025 de incentivos especiais para as montadoras instaladas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O relator considera que, apesar do impacto nas receitas do governo, a medida é necessária para a sobrevivência dessas indústrias. Foram indústrias que foram implantadas e instaladas em estados que não têm característica do setor produtivo automotivo e que estão lá graças aos incentivos que foram aplicados, e nós achamos por bem acatar essas medidas para que essas indústrias não só fizessem valer os investimentos que lá estão, mas que possam trazer mais e mais investimentos que já estão programados. Na semana que passou, também foram promulgados trechos da lei que garante reajuste de 52% no piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Esses trechos haviam sido vetados anteriormente pelo presidente da República, Michel Temer, mas os vetos foram rejeitados pelo Congresso Nacional no último dia 17. Assim, os agentes garantiram reajustes salariais até o ano de 2021. A partir do ano que vem, o piso sobe de R$ 1.014 para R$ 1.250. A reforma tributária em análise aqui na Câmara está pronta para ser votada ainda esse ano, depois de mais de 3 décadas de debates. Mas para que a votação da proposta aconteça, é necessário interromper a intervenção no Rio de Janeiro. Isso porque a Constituição não pode ser emendada em casos de intervenção federal. Já existe um projeto em tramitação aqui na Câmara com o objetivo de suspender a ação do governo federal no Rio. O relator da reforma tributária está confiante, mas para a oposição não dá tempo para votar o tema ainda este ano. Carga tributária alta, muito imposto, sistema complicado.
Esses são alguns dos problemas do Brasil quando o assunto é tributação. Não é à toa que a gente ouve falar há mais de 25 anos da necessidade de mudança. Na Câmara já foram várias comissões especiais, relatores diferentes, momentos econômicos diversos, negociações que até avançaram, mas não foram adiante por falta de acordo. São muitos interesses envolvidos. O setor produtivo defende menos imposto. Governos temem a perda de arrecadação. Agora, a Câmara analisa outra proposta. Se aprovada, 9 tributos sobre o consumo vão virar o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. O texto acaba com o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário Educação, IOF e PASEP. A principal motivação é simplificar, mas a medida também pode representar economia para os consumidores. Por que o IVA, né? Porque o IVA permite que cada etapa da economia você tenha créditos tributários e você aplique isso. No final das contas, acaba que o imposto não fica cumulativo. O que é isso? No Brasil hoje, principalmente pela formatação do ISS, a cada etapa de circulação de bens e consumo você vai cobrando mais imposto, ele vai acumulando, você vai pagando imposto sobre imposto. Para o relator, a aprovação sai até o final do ano. Ele está convencido de que é a solução para melhorar a economia do país. Entendo que é o único caminho para começar a reconstruir o Brasil, tirar o Brasil desse marasmo econômico e do atraso econômico. É a única forma de gerar emprego, distribuir renda, fazer o país crescer e prosperar. Só na redução a zero da comida e remédio, nós vamos dar um ganho de R$150 a R$200 para cada R$1.000 de salário. E as máquinas e equipamento vai tirar esse custo em cima das empresas, de todo o setor que investe em máquinas e equipamento. Em busca do consenso, o relator decidiu não mexer na forma de partilha tributária entre União, estados e municípios. Mesmo assim, para deputados de oposição, o assunto é complexo demais para ser aprovado ainda esse ano. Essa não é uma questão simples, entende? A não ser que se queira fazer um remendo, né? Então, achando que a gente pode unificar impostos, criar só um imposto sobre valor agregado e ponto, né? Ou acabar com a guerra fiscal. Porque uma reforma tributária mesmo, de porte, para mexer com as finanças do país e para fazer justiça fiscal, precisa taxar heranças, grandes fortunas, precisa mexer, alongar os prazos da dívida pública brasileira, né? Reduzir os juros, tudo isso faz parte de uma reforma tributária. Em busca de uma reforma tributária mais justa e menos pesada no bolso dos trabalhadores, deputados e integrantes de entidades que representam os auditores fiscais federais lançaram aqui na Câmara uma proposta chamada de Reforma Tributária Solidária. Deputados federais de diferentes correntes partidárias participaram do evento. O lançamento da proposta, a reforma tributária necessária, trouxe até a Câmara duas das principais entidades representativas dos fiscais tributários, a FENAFISCO e a ANFIP, representantes do Conselho Nacional de Política Fazendária. O CONFAS também participaram do encontro. É uma reflexão e uma demonstração de que é possível, veja, é possível tecnicamente você mudar a tributação brasileira de modo que ela deixe de ser, como é hoje, uma tributação que onere muito mais e pese muito mais sobre a classe média e os mais pobres e passe a onerar mais quem de fato tem capacidade contributiva, capacidade econômica para pagar mais impostos, mais tributos. O estudo aponta que camadas menos favorecidas, ganhando até R$6.000 mensais, recolhem mais impostos do que aqueles que recebem até 300 salários mínimos por mês, o equivalente a R$280 mil mensais. Não há jeito de resolver o problema das contas públicas no Brasil se nós não estabelecermos de verdade uma justiça fiscal. E no Brasil hoje quem ganha mais paga menos impostos. Apenas 2% dos 27 milhões e meio de contribuintes do imposto de renda terão um aumento da sua carga tributária. Para o deputado federal Edmilson Rodrigues, a síntese de uma reforma tributária solidária passa pela discussão sobre a concentração de renda no Brasil. Não é a única proposta, né? Mas é uma proposta que mostra a necessidade de combater as injustiças sociais. E não há possibilidade de combater as injustiças sociais
sem uma reforma tributária que combata as injustiças fiscais. O combate à corrupção foi tema de debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O destaque foi para propostas da Transparência Internacional Brasil. A ONG defende que as novas medidas anticorrupção se transformem em projetos de lei com foco na prevenção. As novas propostas de combate à corrupção são resultado de uma grande consulta que envolveu mais de 300 instituições e mais de 200 especialistas ouvidos pela ONG Transparência Internacional Brasil. Coube à Fundação Getúlio Vargas sistematizar as ideias. O texto final somou mais de 70 medidas. O objetivo dos organizadores é transformá-las em lei para complementar as 10 propostas apresentadas em 2015 pelo Ministério Público, que foram votadas na Câmara e estão em análise no Senado. Era a visão de uma só instituição, do Ministério Público Federal, que tem toda a legitimidade, uma instituição importante, mas que vê a corrupção pelo lado da investigação, do processo e da sanção. Esse pacote não, é um pacote feito pela sociedade, de maneira ampla, e por isso também, de maneira ampla, as abordagens contra a corrupção. Prevenção, setor privado, desburocratização do Estado, cooperação internacional, luta contra a lavagem de dinheiro e tantas outras abordagens são necessárias para dar uma resposta sistêmica a um problema que é sistêmico no Brasil. Ele puxa a agenda de corrupção para o começo, para as medidas de prevenção. Então, a gente vê a atuação das instituições do Estado, principalmente com a Lava Jato, nesses últimos 4 anos, na ponta da repressão. Agora a gente quer trazer uma agenda importante que é na prevenção. Portanto, muitas medidas de transparência, de acesso aos dados, medida de criação do reportante de boa-fé. Quer dizer, são medidas para que o próximo escândalo de corrupção sequer aconteça. Especialistas destacaram a importância do investimento em educação e de promover a cultura anticorrupção em todos os espaços da sociedade. Para o representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a luta para superar o problema também deve se preocupar com a exclusão social e estimular a participação social dos grupos menos favorecidos e dos mais pobres. Quem só nega está fazendo corrupção. É recurso que não vai para o Estado, para que o Estado possa atuar no sentido de políticas públicas. Que nós possamos fazer com que tramitem aqui no Congresso esse ano e o ano que vem nós possamos já começar fazendo a discussão desse novo pacote de medidas anticorrupção proposto pelo conjunto da sociedade. As propostas de medidas anticorrupção que você viu aí na reportagem estão disponíveis para consulta no site unidoscontracorrupção.org.br. Veja daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Comissão de Meio Ambiente aprova a proposta que pune quem for flagrado jogando lixo na água. E o aniversário de 30 anos da Constituição Federal é tema de uma exposição no Salão Negro aqui do Congresso. Eu volto já. O uso do satélite geoestacionário brasileiro para fornecer internet às escolas foi tema de uma audiência pública na Comissão de Educação aqui da Câmara. O satélite foi lançado no ano passado, mas a implementação do programa Internet para Todos teve que ser parada por conta de uma decisão judicial e, mais recentemente, por decisão do Tribunal de Contas da União. O TCU questiona o contrato da Telebrás com a empresa que ganhou a licitação para fornecer banda larga por meio do satélite. De acordo com o Censo Escolar do Ministério da Educação, 80% das escolas urbanas brasileiras têm conexão com a internet, mas a qualidade não é garantida. E mais de 10 mil escolas situadas dentro das cidades não têm acesso à rede mundial de computadores. O projeto Internet para Todos quer levar banda larga a todas elas. É o que afirmou o representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, ouvido na Comissão de Educação. O plano do uso do satélite brasileiro lançado no ano passado é atender também as escolas rurais, inclusive nas comunidades mais isoladas. Hoje é absolutamente inadmissível
que um aluno de uma escola não tem acesso à internet. A importância desse projeto é garantir para o aluno da escola pública, particularmente aquele aluno de escola pública em zona rural, onde você não tem infraestrutura terrestre, ou seja, você não pode colocar uma conexão por cabo, por fibra ótica, quer dizer, você só consegue acessar via satélite, é garantir para esse aluno uma conexão aí razoável. Tá certo? Nós estamos falando de uma conexão de 10 mega por escola, uma conexão razoável para que ele possa acessar toda essa plataforma de conteúdos. O presidente da Telebrás mostrou fotos e vídeos sobre a implantação da banda larga nas primeiras comunidades rurais no estado de Roraima. Mas a decisão judicial que suspendeu o programa de inclusão digital fez atrasar o cronograma previsto inicialmente, que previa contemplar 7.000 escolas rurais até o final do ano e atingir a totalidade até 2022. Só para escolas, para vocês terem ideia, já tem um contrato assinado com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações de mais de 10.000 pontos no Brasil todo. Nós já começamos a instalar, então tem escolas de todo tamanho. Nós instalamos, por exemplo, uma escola, vocês vão ver no vídeo, 650 alunos, estava 40 computadores parados e eles sem acesso à tecnologia, sem estar ligado ao mundo, com a ligação numa velocidade muito baixa, que os computadores não funcionavam e não davam atenção. Além de tudo isso, o projeto se complementa levando banda larga para os povoados brasileiros, para as localidades. Tem povoados de 50 casas, 200, 300 casas, que só tem lá um orelhão, mas não tem banda larga. E todo mundo tem o equipamento na mão precisando usar. Parlamentares também defenderam a retomada do programa Internet para Todos, que também deve contemplar unidades de saúde e assistência social. Para o deputado Pedro Fernandes, autor do pedido da audiência pública, a definição dos órgãos de controle não pode demorar, porque o satélite tem vida útil. Só no Maranhão estão inscritos aí 1.500 escolas para receber. É algo fantástico, tem escola com mais de 600 alunos. Temos áreas remotas que, além da internet não ter qualidade, é muito cara. E o que a Telebrás está oferecendo é qualidade e preço acessível. Esse satélite tem 18 anos de vida. Nós já comemos um. Quer dizer, com essa burocracia, nós podemos comer mais vida útil do satélite. Na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, foi aprovada uma proposta que estabelece punições para quem for flagrado jogando lixo na água. Ela será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto modifica a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, mas é alvo de críticas da Marinha Brasileira. A poluição de rios, lagos e oceanos é um problema mundial. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, cerca de 8 milhões de toneladas de material plástico acabam no mar. Esse lixo causa sérios danos ambientais e problemas de saúde, principalmente em animais que habitam ecossistemas marinhos. No ano passado, o Brasil aderiu à campanha Mares Limpos, promovida pela ONU. O país se comprometeu a reduzir a emissão de material plástico lançados em águas. No Congresso Nacional, uma proposta em discussão na Câmara prevê a suspensão do certificado de habilitação do comandante de embarcação de onde material plástico tiver sido lançado na água. Recentemente, a Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta e 2 alterações foram feitas ao texto original. Uma estabelece que a punição é para todo tipo de resíduo sólido lançado na água, não só plástico. A outra, que causou certa polêmica, isenta o comandante da responsabilidade pelo lançamento do lixo plástico se o infrator for identificado. Na análise que fizemos, estava lá que o comandante do navio, por exemplo, do barco, seria o responsável. Nós acrescentamos que quando foi identificado quem jogou, ele não seja penalizado. Mas, em cima disso, a gente quer acrescentar ainda, além do plástico, os resíduos sólidos. Então, nós acrescentamos todo o resíduo sólido, inclusive dando sanção, penalidade, multas e até prisão, se for o caso de ser pego em flagrante quem está jogando o plástico ou outros produtos sólidos na água. Em Brasília, a poluição de águas está concentrada no Lago Paranoá, um dos cartões postais da capital. A Capitania Fluvial da cidade, que realiza fiscalizações periódicas em embarcações, discorda desse último ponto da proposta. O projeto de lei que está sendo apresentado, na verdade, ele torna a legislação hoje existente mais branda, a partir do momento que ele exclui do comandante a responsabilidade solidária.
A partir do momento que, pela proposta que está sendo apresentada, se o infrator for identificado, o infrator vai ser multado e o comandante não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Então, quer dizer, torna a lei mais branda do que a legislação que existe hoje. Para o presidente da ONG Ocupe o Lago, a nova legislação pode contribuir para coibir a ação de infratores. Mas para ele, o foco deve ser destinado às campanhas de conscientização para reduzir a poluição e a morte de espécies aquáticas. A vida aquática, ela tem uma certa fragilidade, né? A forma de respirar do ser aquático é diferente. Então, assim, todas essas interferências do homem nesse meio, né, acaba quebrando o equilíbrio natural que a gente poderia ter dessa vida aquática, que é com que faz até mesmo que a água mantenha ali o seu pH, mantenha as suas propriedades químicas funcionando corretamente. O número de transplantes de órgãos vem crescendo no Brasil. Os brasileiros estão mais conscientes sobre a importância da doação. A notícia ruim é que ainda existe uma fila de mais de 30 mil pessoas no país precisando de órgãos. Muitas delas dependendo disso para continuar vivendo. Aqui na Câmara existem propostas para facilitar as doações e agilizar a chegada dos órgãos a quem precisa. A Câmara dos Deputados analisa mais de 30 projetos de lei que têm o objetivo de aumentar a viabilidade dos transplantes de órgãos no Brasil. Saulo Leal, morador de Brasília, descobriu em 2012 que estava com insuficiência renal. Começou o tratamento fazendo hemodiálise, mas um transplante de rim poderia melhorar muito a qualidade de vida dele. Depois de desistir do rim da irmã, porque ela estava tentando engravidar, Saulo esperou mais alguns meses. Para cada órgão que está disponível, 3 pessoas se candidatam, eles chamam para ver a viabilidade de receber aquele órgão. Eu fui a primeira pessoa que chegou lá, fiz todos os exames e fui escolhido para receber um dos rins que estava lá disponível para ser transplantado. Né? A cirurgia aconteceu, tudo correu normalmente, tudo bem, e até hoje a minha situação com o rim é muito boa. Saulo teve sorte. Mais de 33 mil brasileiros ainda esperam na fila por um transplante de órgão. 26 mil aguardam justamente por um rim. Em segundo lugar, vem o transplante de córnea. 11 mil brasileiros esperam para melhorar a visão ou passar a enxergar. Um dos projetos em análise aqui na Câmara, que está pronto para ir ao plenário, exige que a pessoa deixe um documento assinado com firma reconhecida, expressando a vontade de doar seus órgãos, ou fazendo constar essa declaração nas carteiras de identidade ou de habilitação. Hoje em dia, a gente tem o nosso programa de doação de órgãos, ele depende diretamente da autorização familiar, certo? Então, se eu opto pela doação, eu não tenho nenhuma garantia de que no momento do meu falecimento, se eu puder ser doadora, a minha família concordará com a minha opção. Então, talvez eu acho que a sociedade já esteja com o processo de doação mais amadurecido, mais consciente, que a gente possa talvez começar a conversar sobre alguma forma de manifestação oficial. Outra proposta obriga os planos de saúde a cobrir todos os tipos de transplantes realizados hoje pelo SUS. O tamanho continental do Brasil também dificulta o sucesso dos transplantes. Muitas vezes um órgão se torna disponível em um estado, mas a equipe que faz a captação está a quilômetros dali. Os órgãos humanos não podem esperar. O transporte é feito por aviões da FAB e aeronaves comerciais, mas há um problema que outra proposta visa solucionar. Em algumas situações, quando elas retiram passageiros que estão em determinado voo comercial para que a equipe de transplante possa ser transportadas, já aconteceu de pessoas processarem a companhia alegando overbooking ou alegando prejuízos pessoais. Então essa lei vem para dizer que quando do caso de transplante de órgãos, seja para o transporte da equipe ou do órgão, quando isso ocorre, a companhia está autorizada a dispor dos assentos para que a equipe possa fazer a captação e o transporte desses órgãos. Quem já teve a vida salva pelo órgão de outra pessoa não tem dúvida em pedir ajuda para outros pacientes. Lembra que você está perdendo uma pessoa,
ali, mas que você vai poder salvar várias pessoas, porque uma pessoa saudável, ela pode doar vários órgãos, rim, pulmão, fígado, intestino, córnea, pele, ou seja, uma única pessoa ela pode salvar umas 5, 6 pessoas. A Assembleia Nacional Constituinte, iniciada em fevereiro de 1987, e a promulgação da Carta Cidadã, em outubro de 1988, marcaram um momento de esperança na reconciliação entre a política e a sociedade brasileira depois de 2 décadas de autoritarismo. Essa motivação transparece na charge do humorista e militante Enfio, escolhida como símbolo da mostra O Brasil em Construção, 30 anos da Constituição Cidadã. As fotos e vídeos dos acervos da Câmara e do Senado, promotores da mostra, revelam um país que se propõe a aceitar sua diversidade, seus problemas e, principalmente, resolver essas diferenças por meio da democracia e da diminuição das desigualdades entre os brasileiros. Pessoas comuns que representam todas as faces do país vieram pressionar e trazer seus anseios aos parlamentares constituintes, lotando os espaços do Congresso e apresentando emendas populares. Ao final, o presidente da Assembleia Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, ressaltou que essa obra coletiva foi além de defender os cidadãos contra os abusos do Estado e da dominação social. Ela tornou o povo credor de direitos e criou os instrumentos para que fosse cobrada a construção da cidadania. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação, também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!